Continuidade, vamos falar um pouquinho da NR32. No Brasil, os acidentes do trabalho, o adoecimento e o absenteísmo entre os profissionais da área de saúde despertaram a atenção do Ministério do Trabalho, tá? Que, atendendo a várias solicitações das entidades que representam as diversas categorias de trabalhadores da saúde, inseriu a legislação brasileira, em 2005, a norma regulamentadora 32, Segurança e Saúde no Trabalho nos estabelecimentos de saúde. Vamos lá? Entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e a todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. A segurança do trabalho pode ser entendida como conjunto de medidas que são adotadas visando a minimizar o acidente de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade do trabalho do trabalhador. No caso da NR32, que visa o serviço de saúde, onde a exposição com riscos biológicos, químicos, acidentes ergonômicos é aplicada. Então, nós temos aí a NR9, vocês vão ver tudo isso aí. O que é PCMSO-PRO, o que é PPRA, o NR32, gases, a higiene, as condições de conforto, a radiação, riscos biológicos. Vamos com calma que a gente vai entender toda essa arquitetura hospitalar, como é que tem que ser, e esse fluxograma, tá bom? Tópicos a serem abordados, né? Na NR32 nós temos dos riscos biológicos, dos riscos químicos, que tem os quimioterápicos e antineoplásicos, das radiações ionizantes, a radioterapia, medicina nuclear e radiodiagnóstico, dos resíduos, das condições de conforto por ocasião das refeições, das lavanderias, da limpeza e conservação, da manutenção de máquinas e equipamentos. Riscos biológicos. É considerado risco biológico os micro-organismos, geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prions. Toxinas são substâncias venenosas produzidas através da atividade metabólica de certos organismos. E prions são partículas proteicas infecciosas. O PPRA, para risco biológico. O que é PPRA? Programa de Prevenção a Riscos Ambientais, que estabelece a identificação dos riscos biológicos, fontes de exposição e reservatórios, vias de transmissão e de entrada, transmissibilidade, patogenicidade, virulência do agente, persistência do agente no ambiente, ser realizado, reavaliado uma vez ao ano, ou sempre que tiver alguma alteração. PCMSO. Para o que é PCMSO? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que estabelece o reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, localização das áreas de risco, identificação nominal dos trabalhadores por função, local de atividade, riscos, vigilância médica e programa de vacinação. Muito importante. Prevenção e rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Planejado e implantado com base nos riscos. É o programa de vacinação. A vacinação deve obedecer à recomendação do Ministério da Saúde. Deve ser feito o controle de eficácia da vacinação, sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde. E, se necessário, poderá haver reforço. A vacinação obrigatórias: hepatite B, tétano, difteria, influenza, tríplice viral, febre amarela, pneumocócica, varicela, hepatite A, febre tifoide. Tem vacina que depende da região, tá? E com fé em Deus, a vacina do Covid. As classes de risco. Tem o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Então, os anexos. O que é isso aí, Pro? De acordo com temos a bactéria, sua classe de risco e as informações. Como a hepatite B é um vírus, mas tem a vacina e ele está vacinado. A rubéola tem a vacina. Mycobacterium, né? Nós temos vacina. O que nós temos vacina, nós vira classe de risco. O Clostridium tetani,
Temos a antitetânica, tem vacina para tomar. O que não tem vacina? Tem que ter feito uma asepsia, antissepsia e os cuidados. Isso é as informações para cada agente biológico, tá? É feito um estudo, feito uma cultura, é feito uma coleta e é feito uma preconização. Para que isso? Para que a gente possa entender. Porque vai muito além desses riscos biológicos, gente. Nós temos situações mesmo. Quer ver uma coisa muito comum? A sífilis. Né? A sífilis é algo muito comum. Bezetacil é muito utilizado. Porém, infelizmente, contudo, todavia, no entanto, as gestantes e as mulheres, elas não estão fazendo o uso correto do medicamento. E assim, não consegue um resultado. O que acontece? Tá tendo resistência. E tem pessoas que depois disso, a bezetacil, a penicilina, ela não consegue mais o efeito. Então, nós temos a bactéria, ela se torna resistente. Então, são várias situações em termos de saúde. Tem que ser avaliada, tem que ser anotada, tem que ser preconizada para que possamos saber as condutas necessárias, tá? É só um exemplo para abrir um pouquinho essa mente de vocês. Os cuidados com pérfuro-cortantes. O anexo 3, né, aborda sobre o plano de prevenção de risco de acidentes com materiais de pérfuro-cortantes e tem como objetivo reduzir a probabilidade de exposição aos agentes biológicos, visando a proteção, a segurança e a saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, de acordo com a NR32. É vedado o reencape de agulhas. Pelo amor de Deus, não se reencapa a agulha. Fala, gente, mas é tão comum o povo fazer isso. Tão comum. Tá? Aí nós temos a distribuição dos tipos de acidentes ocorridos entre os profissionais de saúde nos serviços de hemoterapia. Olha ali, perfurantes. Olha ali onde é que tá. Pele, mucosa, respingo, mas olha ali para pérfuro-cortantes e perfurantes. O dispositivo de segurança é um item integrado a um conjunto do qual faça parte o elemento pérfuro-cortante, ou uma tecnologia capaz de reduzir o risco de acidente, seja qual for o mecanismo de ativação do mesmo. Então, o pérfuro-cortante, como é o descarte? Tá seco a caixa coletora? Tá limpo? Tá com a sua capacidade, recipiente? São agulhas, seringas, scalpes, ampolas, bisturis, vidrarias. E a prevenção, lavar as mãos antes e depois, os EPIs, luva, máscara, o calçado fechado para não pisar em vidros e cortar na área. Não reencapar a agulha, pelo amor de Deus. Após acidente, lavar o local com água e sabão. Cobrir o ferimento com gás e dirigir-se ao setor de emergência. Ver os exames sorológicos, hepatite B, hepatite C, HIV e outros. Não realizar procedimentos que aumentem a área exposta, tais como os cortes e injeções locais. Risco após exposição percutânea. O risco após exposição do HIV, hepatite B e hepatite C, tá? Dos riscos químicos. Saímos dos riscos biológicos e vamos entender os riscos químicos. Tudo na NR32, tá? É considerado risco químico as substâncias, compostos ou produtos químicos em suas diversas formas de apresentação. Líquida, sólida, plasma, vapor, poeira, névoa, neblina, gasosa e fumo. As vias de entrada do agente químico no organismo são digestiva, respiratória, mucosa, parenteral e cutânea. Então, o produto tem que ter identificação do produto com o nome do responsável pela manipulação, a composição química e a concentração, e a data de envase e a validade. Tudo isso tem que ter. Desde ali um formol, uma soda cáustica, tudo. O PPRA visa
né, que deve ser mantido o rótulo do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados. É vedado o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos. Deve-se constar o inventário de todos os produtos. Claro, deve conter uma ficha com as características, os riscos das medidas de proteção coletiva, tá? As condições e locais de estocagem, os procedimentos de emergência para cada produto químico que tem numa área. E o PCMSO, na elaboração e implementação devem ser consideradas as informações contidas nas fichas do PPRA. Cabe ao empregador capacitar inicialmente e de forma continuada os trabalhadores envolvidos. Essa capacitação deve conter a apresentação das fichas, os procedimentos de segurança realizados, os procedimentos a serem adotados em caso de emergência. Medidas de proteção. Deve ser destinado um local apropriado para manipulação de produtos químicos. Esse local deve dispor de sinalização gráfica, equipamentos que garantam a concentração dos produtos, equipamentos de exaustão, chuveiro e lava-óleos, EPIs, sistema de prevenção de incêndio. As áreas devem ser ventiladas e o sistema adequado de descarte. Tem que ter ali se é inflamável, se é um comburente, se é corrosivo, se é tóxico, se é explosivo, se é radioativo, se é perigo para o meio ambiente, se é nocivo ou irritante. Esse é o desenho para o sistema de segurança. Quimioterápicos e antineoplásicos. O que é que ela fala desses medicamentos? O termo quimioterapia é utilizado para designar tratamento de neoplasias. Denominam-se agentes quimioterápicos, antineoplásicos, os fármacos usados para o tratamento de neoplasias quando a cirurgia ou radioterapia não é possível ou é ineficaz e como adjuvantes para a cirurgia. E o que acontece? A sala de preparo deverá ser uma cabine de segurança biológica classe 2. Essa cabine, olhe como ela é, está em funcionamento no mínimo 30 minutos antes do início do trabalho e permanecer ligada 30 minutos após a conclusão do trabalho. Possuir relatório das manutenções e ser submetida a descontaminação e desinfecção antes de iniciar as atividades. Então, é preparado dentro da cabine, tá bom? Das radiações ionizantes. A radiação ionizante é um risco físico, considerado risco físico a probabilidade de exposição a diversas formas de energia exposta aos trabalhadores. É obrigatório manter no local de trabalho, à disposição da inspeção do trabalho, o plano de proteção radiológico, PPR, aprovado pelo SENEM e Anvisa. O plano de proteção radiológica deve estar dentro do prazo, identificar o profissional responsável e seu substituto eventual como membros efetivos da equipe do trabalho de serviço, fazer parte do PPRA, do estabelecimento ser considerado na elaboração, e implementação do PCMSO, ser apresentado na CIPA, sempre quando tem a CIPA, que tem a CIPA todo ano, que já trabalhando no polo, sabe? Quando existente na empresa, sendo sua cópia anexada às atas dessa comissão, tá? É muito importante. A radioterapia. A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe de radiação ionizante, né? Todo mundo já ouviu falar. Nos serviços de radioterapia, nas salas de tratamento, é importante que tenham portas com sistemas, né, de extravasamento, tá? O que acontece? Elas têm que ter uma trava e indicadores luminosos para evitar o acesso de pessoas não autorizadas durante a operação do equipamento, tá? Além de dar a possibilidade de fuga, ela tem que ter travas para que na hora do procedimento a pessoa não consiga entrar, tá bom? A medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza métodos indolores, não invasivos, que utilizam radiofármacos. Deve dispor de sistema exclusivo de exaustão, pia e abertura de torneiras sem controle manual,
paredes e pisos impermeáveis para descontaminação, tudo isso preconizado no PPRA e no PCMSO. O local para decaimento deve ser sinalizado em área de acesso controlado. Não é permitido nos locais cosméticos, beber, comer e guardar alimentos. Isso é difícil, viu, gente? Porque o povo, para obedecer, radiodiagnósticos. A sala de raio-x deve dispor de sinalização visível nas portas de acesso contando o símbolo de radiação. Sinalização luminosa vermelha com seguinte aviso de advertência. Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. A sinalização luminosa deve ser acionada durante os procedimentos radiológicos. As portas de acesso devem ser mantidas fechadas durante as exposições, tá? Não é permitida a instalação de mais de um equipamento de raio-x por sala. E agora, a grande responsabilidade da enfermagem, dos resíduos. Por quê, Pro? Porque nós somos responsáveis pelo controle e do descarte dos resíduos hospitalares. É responsabilidade da equipe de enfermagem. Cabe ao empregador capacitar os trabalhadores na segregação, acondicionamento, transporte dos resíduos, definições, classificação e potencial de risco dos resíduos, formas de reduzir a geração de resíduos, reconhecimento dos símbolos e identificação das classes desses resíduos, conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta, orientação contra o uso dos EPIs. Sobre os resíduos. Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem ser preenchidos até 2/3 de sua capacidade. Não deve ir até a boca, gente. Fechado de tal forma que não permita o seu derramamento. E deverão ser retirados imediatamente do local de geração após o preenchimento e lacração. Para o recipiente de perfuro-cortantes, o limite máximo do enchimento é até 5 centímetros abaixo do bocal. Não é para as agulhas saindo por cima, não. Pelo amor de Deus. Deve ser mantido em suporte exclusivo e em uma altura que permita a visualização de abertura para o descarte. Das condições de conforto por ocasião das refeições. Até para a refeição tem toda uma norma. Os refeitórios do serviço de saúde devem atender à disposição da NR24 e os estabelecimentos com até 300 trabalhadores, no mínimo, deverá ter. Localização fora do local de trabalho, limpeza e boa iluminação, lavatórios instalados no próprio local ou próximo, possuir equipamentos apropriados e seguros para o aquecimento de refeições, tá? E das lavanderias, Pro? A lavanderia deve possuir 2 áreas distintas, sendo uma considerada suja e outra limpa. Devendo ocorrer a primeira o recebimento, classificação, pesagem e lavagem de roupa. E na segunda, a manipulação das roupas lavadas. A comunicação entre as 2 áreas somente é permitida por meio de visores. Tá? Uma abertura ali só recebe. Independente do porte da lavanderia, as máquinas de lavar devem ser porta dupla ou de barreira, em que a roupa utilizada é inserida pela porta situada na área suja por um operador e após a lavada é retirada na área limpa por outro operador. Então tem que ter 2 portas. Não é simplesmente igual a nossa máquina de lavar, não. Da limpeza e conservação. Os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados inicialmente e de forma continuada quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, tá? O EPI, os procedimentos e as situações de emergência. A comprovação da capacitação deve ser mantida no local de trabalho, à disposição da inspeção do trabalho. E da manutenção de materiais e equipamentos. É tanta norma, gente. É tanto cuidado. Os trabalhadores que realizam a manutenção, além do treinamento específico para a sua atividade, devem também ser submetidos à capacitação inicial e de forma continuada, com o objetivo de mantê-los familiarizados. Então, eles estudam e eles capacitam a equipe.
higiene pessoal, risco biológico, físico, químico, sinalização, rotulagem preventiva, tipos de equipamento de proteção coletiva e individual. Todo equipamento deve ser submetido à prévia descontaminação para a realização da manutenção e seu empregador deverá estabelecer um cronograma em inspeção e manutenção. Você acha que foi do nada que as empresas, o colaborador, que não é peão, Luísa, lembra? O colaborador chega, veste sua roupa de trabalho e lá fica para poder lavar? É um controle, gente. E a nossa conclusão? A NR32 ela tem como objetivo de implementar e adequar medidas de proteção e segurança à saúde dos trabalhadores do serviço de saúde. E isso é de extrema importância, visto que os trabalhadores da área da saúde estão expostos a todos os tipos de riscos. Segundo algumas pesquisas realizadas em alguns hospitais universitários, após a adequação da NR32, houveram reduções significantes aos acidentes de trabalho com material biológico. A maioria desses acidentes eram de perfuro-cortantes. Os acidentes ocorriam por conta de sacos de lixo, resíduos e segregação inadequada. A NR32 ela modificou e padronizou cada item de acordo com sua especificidade, a fim de evitar danos à saúde e ao meio ambiente. Vamos dar uma paradinha por aqui e continuamos com mais. Bons estudos!